mas a gente ficou com a nossa aula passada um pouco atrasada, né? Faltou concluirmos algumas partes ali, então eu vou retomar por lá, tá? A aula passada a gente estava falando sobre comunicação. A gente terminou ali naquela parte da linguagem corporal, né? Enfim, parte de PNL, comunicação. E aí agora faltam umas partezinhas aqui. A gente vai começar falando de compreensão e interpretação de texto, tá? Então, assim, pessoal, hoje um dos maus aí do Brasil e do nosso momento, da nossa geração, é que a gente está tendo muita dificuldade em se comunicar na parte de interpretação de texto e interpretação de falas, tá? Estão me ouvindo bem? Sim, senhora. Tá, legal. Sim. Na minha rotina, assim, na minha profissão, eu sinto muito isso direto, assim, quando a gente divulga as nossas vagas ali, depois eu convido vocês a darem uma olhada, quem não olhou ainda, né, o formato de divulgação que a gente faz. Então, a gente tenta fazer uma divulgação de vaga que seja justa no sentido de conter a maior quantidade de informações importantes para o candidato decidir se aquela vaga realmente interessa a ele, né? Então, salário, enfim, horário, benefícios. E no final do nosso banner de divulgação, a gente coloca a forma que a pessoa tem que se candidatar, né? Que pode ser por e-mail, pela nossa plataforma, mas vai a orientação certinha ali. O pessoal nos chama e quer saber, mas como é que se candidata? E a gente tem que parar e responder, né, a todos. Isso não precisaria ser assim, se o pessoal lesse, né, o pessoal não lê, tá, a explicação está ali, né, currículos para o e-mail tal, né, só aceitaremos candidaturas pela plataforma, enfim, né, cada divulgação tem um direcionamento, né, e o pessoal não lê. Então, assim, às vezes são coisas simples, e a gente vê em outras, né, alguém vendendo alguma coisa, o pessoal, me interessa, quanto é? Sendo que às vezes ele no textinho, né, já tem a explicação e valores e tal. Não é dificuldade, tá? Na minha opinião, isso é um pouco de preguiça, né? O pessoal quer tudo pronto, hoje em dia é tudo muito rápido, então ninguém quer parar para ler com calma, né? Já que é as coisas assim meio de mão beijadas. Então, se a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão aí da compreensão, interpretação de textos e de falas, o mundo seria mais fácil. Então, assim, resumindo, a gente tem duas situações, né, que é a compreensão do texto, que é quando tu recebe aquele texto e tu consegue fazer o primeiro entendimento dele, e depois a interpretação, que é o que tu entendeu daquele texto. Porque não necessariamente o que eu falo ou o que eu escrevo é exatamente o que tu vai receber e o que tu vai entender, né? Então, são dois momentos diferentes. Até porque a interpretação mesmo, ela é subjetiva, né? Então, existem entrelinhas, né, que ficam mais ou menos a cargo de qualquer um momento, porque eu recebo uma informação, mesmo texto, tá? Eu interpreto de uma maneira que outra pessoa pode interpretar de maneiras diferentes, porque nisso a gente está falando de conhecimentos diferentes, influências diferentes, às vezes escolaridade diferente, posicionamento diferente, então todos nós somos diferentes. Então, às vezes, o mesmo texto, mesmo livro, a mesma fala, o mesmo filme, enfim, tudo a gente pode entender de maneiras diferentes, né? Mas a interpretação em si do conteúdo, ela tem que, ao final, ser a mesma, né? Hoje, quem está fazendo aí, participando de vestibular, Enem, a redação conta, sei lá, uma nota super alta, não vou lembrar agora quanto, mas é o que mais conta, né? Porque a gente precisa interpretar e precisa aprender a escrever também, né? Escrever bem, depois a gente vai falar um pouquinho mais. E a gente estuda, né? Estuda aí na escola, durante todo o nosso período escolar, muito fortemente interpretação de texto, não é fácil, difícil, né? Às vezes a gente tem que ler, reler. Eu trouxe aqui um exemplinho rápido para quem está ali com o material de apoio, tá? Que daí não é nem texto, porque pode ser uma interpretação visual, uma interpretação de fala também, né? Então, uma chargezinha, né? De várias pessoas numa rede, rede de se balançar, adultos, crianças, na parede está escrito rede social, e aí alguém na rede fala assim, rede social aqui em casa é outra coisa.
né? Então, e aí essa é uma pergunta de Enem, tá? É uma questão de Enem que eu peguei da internet. E aí as questões, as respostas, tá? Possíveis respostas. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto dessa ilustração, a frase proferida recorre a: letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B, a ironia para confundir um novo significado ao termo outra coisa. C, a homônima para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Letra D, personificação para o opor o mundo real pobre, né, ao mundo virtual rico. E letra E, a antônima, para comparar a rede social de computadores com a rede caseira de descanso da família. Eu não sei se vocês estão lendo isso, estão com o material aberto aí. Se não estão, pelo que eu li, tentei ler pausadamente, qual a resposta que vocês acham que é a resposta correta dessa imagem, pessoal? É difícil para quem não está vendo, né? Mas, assim, é a letra A, tá? Deixa eu só ver que alguém está chamando aqui. A letra A é a correta, tá? Então, ela é a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que ela pretende veicular. Mas, veja, a dificuldade, ela é grande, porque realmente, né, mostra uma questão social, reforça a palavra rede social, redes sociais, então, a gente não sabe exatamente para que lado, né, o desenho quer levar isso, personificação do mundo, né, virtual para o mundo real. Então, na verdade, as outras opções todas ali, a B, C, D, elas não deixam de ter uma verdade, digamos assim. Então, a interpretação ela é difícil por isso, porque a maneira como a gente vê as coisas vão pesar, né? Então, a gente já começa a levar para esse lado do pensamento mais crítico, mas, na verdade, ali, a resposta também tem um sentido mais voltado à parte do português mesmo, né, da palavra rede social e as suas aplicações. Muito bem, dando sequência, então, a gente vai falar sobre redação, que também é um problema sério, né, a gente está com muita dificuldade em escrever, quando eu digo a gente, é o brasileiro, tá? Eu busquei informação na internet, porque a gente temos uma média de leitura, tá? A média de leitura do brasileiro, ou seja, somando todos os brasileiros, divide pela quantidade, né, pela quantidade, a gente acha uma média de leitura. Eu busquei, tem duas informações, duas fontes, tá? Uma que traz que a média é 4, pouquinho, e a outra que traz que é 2, pouquinho. As duas são baixas, né, mas a que eu sabia era de 2, então, assim, é como se cada brasileiro lesse apenas 2 livros num ano, ou 4 livros no ano, né, só que aí faça a média, porque daqui a pouquinho eu leio 20, uma pessoa não, né, não lê nenhum, ou lê 2, e aí passa a régua e faz a média, né. É muito pouco, e a gente, para escrever bem, tem que ler bem. Então, a gente precisa ler para compreensão de palavras, enriquecer o vocabulário, né, enfim, se fortalecer a questão das normas, das regras, né, do português, que já sofreu várias alterações aí, né, nesses últimos tempos, né, releitura ortográfica, então caiu muito acento, várias coisas mudaram, e a gente segue tendo que se adequar, então escrever também é um grande desafio. E enquanto profissional, e aí trazendo de novo aqui para a realidade do que vocês buscam nesse momento, que é né, estudar para ser daqui um pouquinho em diante aí um assistente administrativo, ou entender pelo menos o básico dessa profissão. Então, enquanto profissionais, a gente pode receber a demanda de uma tarefa de produzir algum tipo de material, né, escrito, enfim, alguma orientação, algum e-mail, alguma carta, para disseminar para o restante do grupo, né, enfim. Então, isso é uma atividade que pode ser
pedida por alguma chefia, por alguma liderança a qualquer momento, e a gente tem que estar preparado para isso. Às vezes a gente trabalha, vai muito bem, todo mundo nos conhece, a gente executa as nossas atividades com clareza, bem, a gente é tido como um bom profissional. E aí, no momento em que te é delegado uma tarefa dessa, de algum tipo de carta comercial, uma pauta de reunião, alguma coisa nesse sentido, não pode deixar com que uma tarefa manche, né, o teu trabalho. E às vezes podem ser coisas bem básicas, sabe? Então, conseguir produzir uma redação, um texto comercial coerente, objetivo, que realmente leve a mensagem que tem que ser dita é muito importante, né? Não é difícil, eu trouxe algumas regras básicas, assim, para conseguir fazer algum material escrito, né? Então, a primeira coisa é planejar o que vai ser dito, né? Então, primeiro pensa, vê o que te pediram para fazer, planeja, rabisca num papel, tenta, né, deixar bem claro qual é o objetivo, né, desse material, sempre pensando no quando, né, o que vai ser, se é uma reunião, quando que vai ser essa reunião, quanto tempo vai durar, isso é importante constar, onde que vai ser, qual o local, em qual formato, hoje em dia tem que pensar nisso também, né, nada mais é só presencial, então daqui um pouquinho o formato pode ser online também, se for online não esquecer do link, e qual o propósito disso, né, então quando uma pessoa enfim, é convocada para alguma coisa, para uma reunião, para algum encontro, o que quer que seja, a primeira coisa que interessa para ela é saber o que é, qual é a pauta, o que vai ser dita, por que esse encontro está sendo feito, até para que ela possa saber o peso daquilo ali, a importância, o quanto interessa para ela, por que a empresa está fazendo, por que está solicitando isso. Depois a definição do público, tá? Porque a gente tem que adequar a nossa fala e a nossa escrita também de acordo com o público. Então, daqui um pouquinho, uma carta comercial, um e-mail que a gente envia para um setor da empresa ou para um grupo de pessoas, né, dependendo do nível hierárquico e uma série de outras coisas, a gente vai adequando. Então, a maneira como a gente trata com algumas pessoas, a gente de repente vai precisar tratar um pouco diferente. Vamos supor, a empresa tem vários níveis hierárquicos, dependendo de como eu vou conversar ou que eu vou apresentar escrito com uma pessoa de um nível, né, um pouquinho mais inferior, talvez eu tenha que adequar para que ela realmente possa entender o que está sendo trazido, o que está sendo dito, né? E o contrário também, daqui a pouquinho isso vai ser um e-mail direcionado ao alto escalão, né? Há de se ter alguns cuidados também para que essa comunicação seja num formato que eles estejam mais acostumados, né? Mais do que nunca, que é a regra básica, tem que cuidar as questões ortográficas, que são erros muito perdoáveis, digamos assim, nos dias de hoje, né? Então, conseguir adequar o público. Customizar o conteúdo, que é exatamente isso, né? Depois que tu já descobriu quem é o teu público, conseguir customizar esse conteúdo, então, se tu já sabe do que se trata, já sabe qual que é o assunto, já definiu bem o teu público, pegar esse assunto e ver de que forma tu vai constituir essa redação, enfim, essa carta, o que quer que seja, de maneira que fique bem customizado, como a palavra fique, né? Ela fique bem de acordo com a realidade das pessoas, do local, enfim, do contexto em si. Frases curtas e objetivas, porque às vezes também, não sei se vocês já se depararam em algum momento com materiais escritos e às vezes até falas, né, onde acaba ficando muito repetitivo e às vezes fala e não fala muito, escreve e não diz nada, né, acaba sendo muito prolixo, dando muito rodeios. Principalmente num material escrito, mais do que o falado, é importante que seja objetivo, né, então as frases elas têm que ser bem pensadas, bem executadas, com uma ordem lógica, coerente, mas ao mesmo tempo elas têm que ser objetivas, elas têm que ser diretas, mas ao mesmo tempo não tão objetiva e não tão direta, de forma que ela não traga exatamente o que ela precisa trazer, qual o conteúdo e qual o objetivo dela, né? E depois aqui, por fim, que eu já passei um pouquinho, que é a ortografia impecável. Como eu disse, mais do que nunca, hoje em dia, de uma certa forma, é imperdoável, que nem eu disse, porque hoje a gente tem acesso a muita coisa, muito rapidamente, né? Então, vamos supor, enfim, um e-mail, qualquer coisa que a gente crie, não tem desculpa ir com algum erro de português, né, ortográfico, enfim, porque é só a gente usar o corretor, né? Então, vai ali, passa o corretor,
ele já vai dar, já vai salvar. A gente também tem acesso a toda a rede, então a gente joga ali uma ideia, uma frase no Google, né, e aí vai poder comparar. Todo mundo tem dúvidas, eu tenho dúvida a todo tempo, às vezes algum significado de uma palavra que é escrita com S tem um significado, com C cedilha tem outro, eu não envio, eu não escrevo enquanto eu não tenho certeza, e aí como eu não sei, já vou lá, né, pesquiso, e aí depois que eu pesquisei, que eu sei que a fonte é uma fonte confiável, aí sim eu disparo esse e-mail, porque ninguém sabe tudo o tempo todo, o que a gente não pode correr é o risco de enviar um e-mail com várias coisas erradas, porque a gente pode estar comprometendo o que depois a gente vai ver ali, que é a questão da imagem, né, de todo um marketing, uma constituição que a gente cria de nós mesmos enquanto profissionais, e é não deixar que às vezes uma atividade, uma tarefa só, acabe daqui um pouquinho prejudicando tudo isso que a gente construiu como profissional ao longo da nossa carreira, né. Não tem acesso naquele momento à internet, alguma coisa nesse sentido. Mostra para alguém, mostra para uma pessoa que está do lado, mostra para o pai, para a mãe, pede ajuda, recorre a alguém que tu sabe que é uma pessoa que de repente se prepara um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento para isso. Não tem muita desculpa, né, gente, para a gente dizer que não teve, que não sabia, só correr atrás que formas de fazer isso tem, né. Eu trabalhei com uma pessoa, na verdade a pessoa trabalhou comigo, e ela era excelente, assim, ela era muito boa no que ela fazia, muito boa mesmo. Mas aí eu comecei a notar que nos e-mails que ela escrevia, né, internamente, para mim, para as colegas, ela cometia vários erros de português. Inclusive para e-mails que ela disparava para os clientes, né, então eu chamei ela, né, dei um toque, dei uma orientação, ela foi melhorando, eu pedi para ela, aos poucos, mandar primeiro para mim, antes de disparar, antes de disparar para cliente, né, enfim. E aí tá, ela, né, aceitou, né, começou a cuidar um pouco mais, ficou legal e tal. Quando ela se desligou da empresa, que ela saiu para ir para um lugar melhor, ela veio até mim para pedir um feedback daquele tempo que a gente tinha trabalhado junto, se eu tinha alguma coisa para passar para ela, para que ela pudesse melhorar nesse novo lugar que ele ia trabalhar. Eu disse, olha, eu só tenho uma coisa para te dar como dica, digamos assim, né, um feedback para que tu possa, de repente, investir um pouco mais. Tu tá saindo daqui para ir para uma empresa onde tu vai ganhar mais, pega um pouquinho desse valor, desse ganhar mais que tu vai ter, e investe em alguma coisa nesse sentido aí do português, algum curso, alguma coisa que tu possa recorrer para melhorar, para que tu possa realmente dali para diante evoluir mais ainda, né. Foi a minha única dica que eu quis dar para ela naquele momento. A gente se desligou já faz um tempo, eu acompanho, ela cresceu bastante, assim, agora se ela resolveu esse detalhe ou não, eu não saberia dizer, mas se ela vem evoluindo constantemente na carreira, eu acredito que sim. Eu queria pedir para vocês, então, assim, para a gente se encaminhar para a parte final dessa parte aí de comunicação. Assim, a gente ao final do curso vai ter também um trabalho de conclusão, que eu acho que vai ser bem importante, né, para encerrar um ciclo, para a gente entender o quanto vocês realmente aproveitaram desse curso, aproveitaram nos nossos momentos aqui, o quanto conseguiram levar de conteúdo para a vida de vocês. E aí é importante que isso já vá sendo preparado agora, tá? Então, assim, o que eu queria pedir? Queria pedir que vocês fizessem um tema de casa, tá? Tá ali no material, mas depois eu vou colocar ali no grupo escrito, tá? Então, eu queria que vocês preparassem, até a terça-feira da semana que vem, um texto, tá? Um texto como vocês alguém tivesse solicitado para vocês, para produzir um texto, para mandar por e-mail, com o seguinte conteúdo, tá? Imaginando que você é o assistente administrativo de uma empresa com 100 funcionários e seu gerente solicitou um texto comercial para enviar por e-mail para todos os colaboradores com as devidas informações de recesso de Natal. Produza o texto, segue as informações. Início, 23/12/22. Retorno, 2/1/23. Detalhe, para todos os 5 setores. Apenas a produção que retorne em 25/12/2022. Não estipulei mais nada, assim, quantidade de linhas, palavras, caracteres, deixo bem à vontade para vocês fazerem como acharem melhor.
Façam, gente, façam, vai ser legal, tá? Depois vocês vão me mandar por e-mail, vou colocar ali o e-mail também, então vai ser uma coisa individual, ninguém vai se expor, ninguém vai precisar mostrar para os outros, a gente não vai ler em aula, mas eu quero que vocês façam, de fato, para se preparar, vocês vão me mandar por e-mail, depois a gente conversa, se tiver tudo ok, eu dou esse feedback, não, ficou show, é isso aí mesmo, se não tiver e eu tiver algumas dicas para dar, eu passo, eu acho que vai ser bem interessante, tá? Então esse é um tema de casa que fica para a aula que vem. Posso contar com vocês? É tranquilo para vocês fazerem? Precisa falar, bota só o joinha ali. É tranquilo. Tranquilo, posso contar então com vocês? Me mandem, tá, gente? É importante, vai ser bem importante, tá? Só que como, né, eu tenho minha rotina também, seria legal se vocês conseguissem mandar durante até amanhã de terça-feira, no máximo, é a parte da tarde de terça-feira, para que eu tenha tempo de ler, né, com calma, de cada um de vocês. A chamada, só para vocês saberem, eu não fiz em voz alta, mas eu marquei aqui os presentes, tá? Tudo certo, tudo tranquilo. Seguindo, tá? Aí a gente vai entrar na parte de apresentação e marketing pessoal. Eu coloquei ali no grupo também, não sei se vocês viram, eu coloquei uma dica de livro de tudo que a gente vai falar. Esse livro eu já li, ele é bem interessante, ele fala exatamente disso, eu pude conhecer o autor desse livro, tá? Que é o Arthur. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Mas tá a fotinho ali, tá? Esse aqui, ó. Personal brand, tá? Que é exatamente isso, é a gente constituir a nossa marca, saber fazer o nosso marketing, porque às vezes não adianta ser um bom profissional se a gente não consegue mostrar isso, se a gente não consegue levar isso adiante, fazer com que as pessoas nos vejam, né? Exatamente dessa maneira. Então, assim, eu coloquei ali, eu dei uma olhada agora, ele tá mais ou menos variando entre 40 e 60 reais, dependendo do local, mas se alguém se interessar, eu posso tentar encontrar ele em texto, né, para mandar para vocês, ou posso me emprestar, se alguém quiser, depois me devolve, ou ainda assim eu posso tentar, se for o caso, é bastante página, mas eu posso tentar, de repente, escanear, mandar para vocês, enfim. Aí, se interessarem, a gente conversa, tá? E trata exatamente sobre isso, tá? Então, o marketing pessoal é a nossa identidade, é o que a gente consegue, em contexto, formar uma ideia de quem somos nós, tanto, né, como pessoal quanto profissional. É a maneira como a gente encontra de constituir uma imagem, né, é também uma imagem visual, é a nossa apresentação, mas também um contexto, né? Então, são a forma como que a gente se apresenta, postura, tom de voz, atitudes, características, comportamentos. Então, quando a pessoa consegue formar, né, uma persona, formar um contexto que as pessoas nos olhem e digam, ó, legal, ela aparenta ser tal coisa, ou ela é tal coisa, né? A gente vai começando a construir uma imagem padrão, uma imagem que todo mundo que nos conhece vai nos enxergar e vai nos ver dessa forma. Nós somos as únicas pessoas que podem nos vender, somos nós mesmos, né? Então, a maneira como a gente constitui essa persona e como a gente se apresenta, a gente está mostrando o que a gente quer mostrar. Mas isso é uma coisa que pode ser melhorada e construída, né? Então, formar esse marketing pessoal é uma tarefa que ela pode ser desenvolvida, né, aos poucos, até que a gente chegue no momento em que tu mesmo diga, legal, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero passar, essa imagem que eu quero passar, essa pessoa sou eu, né, e o impacto de um marketing pessoal bem feito é gigante, né, é aquele famoso, a primeira impressão é a que fica, né, parece clichê, mas na realidade é exatamente isso, né. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Então, o famoso, a primeira impressão é a que fica, apesar de ser um clichê, ela é muito verdadeira, né? Isso vale para todos os momentos. Às vezes o pessoal me questiona, né? Inclusive em cursos, palestras, se na entrevista conta. Claro que conta muito, né? Eu costumo dizer assim, todos nós somos
visuais, todos nós gostamos, né, de ver coisas bonitas, e pessoas bonitas também. Então, numa entrevista, essa parte da apresentação, ela é muito importante, porque a primeira coisa que a gente vai ver, né, no candidato, ela é visual. Depois, conforme, né, a entrevista vai decorrendo, a gente vai descobrindo mais um monte de coisa legal, né, as experiências, enfim, mas a primeira coisa é visual, né, aparência. Isso serve para, enfim, quando a gente está procurando alguém para a nossa vida, que a gente vai num local pensando em ficar com alguém, tudo sempre vai partir, né, do visual. Ninguém já chega num negócio pensando, nossa, procurando aqui minha alma gêmea, né? Não, primeiro tu vai buscar o visual, né? Eu costumo sempre dar o exemplo do supermercado também, que a gente chega lá na parte das frutas, às vezes o pessoal tá apertando, tá girando para ver, isso é com todo mundo, ninguém, ainda mais agora que tá tudo caro, né? O tomate tá caro, que nem eu brinco. Se a gente tem a oportunidade de estar pagando por aquilo ali, a gente não vai levar o tomate que está feio, vai levar o tomate que está bonito, certo? Isso aí é do ser humano, né? Não é uma pessoa ou outra, é padrão, é da gente. E na entrevista é a mesma coisa, né? Então, vamos supor assim, que eu terminei meu dia de uma série de entrevistas e cheguei em 2 currículos iguais, digamos assim, que as pessoas têm a mesma formação, que as duas têm a experiência que eu busco, enfim, tudo igual, digamos assim. De repente, o que vai se ali que vai me fazer bater o martelo vai ser um pouco da impressão que a pessoa me passou também, tanto de aparência quanto todo esse contexto de comportamento, de gentileza, enfim, tudo, essa persona que eu estou comentando que a pessoa forma, isso vai fazer diferença, né? E aí, claro, isso tudo dentro do ambiente de trabalho é a mesma coisa, a mesma forma de pensar, como o chefe nos vê, como um colega nos vê, como um cliente nos vê, como um fornecedor nos vê. Naquele momento ali é a primeira impressão. Se eu sou um bom profissional, se eu não sou, se eu executo as minhas tarefas bem, isso tudo vai ser sempre um segundo momento, mas a primeira impressão visual é a primeira coisa que a gente passa, né? Então, o marketing pessoal é constituído de várias coisas, mas essa parte da apresentação é a primeira coisa, né? Vejam bem, eu estou falando de apresentação. Às vezes o pessoal diz, mas não sei ser bonito. Não é ser bonito, é ter uma boa apresentação. Uma boa apresentação é um cuidado que a gente tem conosco mesmos, né? Nos detalhes, isso a gente vai falar um pouquinho mais ali adiante, né? Mas não tem a ver com eu brinco, não tem a ver com boniteza, não, boa apresentação é outra coisa, completamente diferente, tá? Então, assim, para constituir toda essa persona, buscar aí um contexto legal para a gente se apresentar de uma forma geral, a gente tem que observar bem, a gente tem que se conhecer, não adianta também a gente formar um outro alguém que não exista, a gente fugir do que nós somos em essência, né? Daí a gente está formando outro ser humano, não é isso, né? Mas a gente buscar dentro desse nosso autoconhecimento, pegar todas as nossas potencialidades, investir naquilo ali e apresentar como os nossos diferenciais, e é claro, no momento que a gente se conhece, a gente também conhece as nossas limitações, os nossos pontos fortes, e de uma certa forma a gente tentar valorizar o que a gente tem de melhor, sem esquecer que dá para ir buscando melhorar aí nessa questão dos pontos fortes. Mas quando a gente vai fazer uma apresentação, quando a gente vai se vender numa entrevista, por exemplo, ou no início numa empresa, que as pessoas estão conhecendo a gente, tentar valorizar, né, o que a gente tem de melhor, mostrar as nossas experiências, conseguir trazer exemplos de coisas que a gente já fez, né, de experiências que a gente já viveu. Aos poucos a gente vai conseguindo passar, né, um pouco do que a gente é, mas de uma maneira muito positiva. Ser transparente também, né, no sentido justamente, como eu disse, também não se ferir, né, não formar um personagem, né, então a gente ser transparente no sentido, né, de ser o que a gente tem que ser, só que a gente vai melhorar isso, né, a gente vai não mudar a nossa essência, mas a gente vai melhorar a forma de como fazer isso. Competência, que também, quando a gente fala, não é visual, é uma composição, então a gente ser competente, ser visto como uma pessoa referência, que todo mundo olhe e diga, essa pessoa confia nela, pode passar aquele relatório ali, que ela vai saber fazer. Então, nessa composição, competência conta também. Educação, gente, quem que não gosta de ser tratado com educação, né?
é uma das principais características. A pessoa educada, ela passa uma imagem ótima. Quem que não gosta, né, de estar com alguém que é elegante, que é educado, que nunca perde a linha, né, que sabe se comunicar, que se dá bem com todo mundo, né, que, enfim, que consegue seguir algumas normas, né, uma etiqueta, digamos assim. Isso é muito agradável, né. E a educação nesta composição aí que a gente está falando de marketing pessoal, ela é um grande diferencial, apesar de ser alguma coisa que deveria ser básica, né, não como diferencial. O que não fazer quando a gente começa a constituir esse nosso marketing, né? É não desvalorizar o contexto, né, contexto profissional. Então, eu costumo dizer assim, eu gosto de lidar com pessoas que se valorizem. Então, assim, se valorizar, trabalhar, formar uma imagem, se vender, até chegar num ponto de experiência que tu se sinta confiante. Se sentir confiante é diferente de ser arrogante. A gente se torna uma pessoa confiante quando a gente criou toda uma trilha de carreira, investiu naquilo ali. Existe uma grande diferença entre a pessoa se garantir, que nem eu falo, e a pessoa ser arrogante. Eu gosto de quando um candidato chega na minha frente, numa entrevista, e ele se garante. Então, às vezes, ele consegue mostrar por frases bem postas, ou trazendo experiências, ou trazendo cases de coisas que ele já viveu, trazendo emoção, trazendo vontade numa entrevista, mostrando o quanto ele quer aquilo ali. Às vezes com algumas frases que eu acho interessante, frases de efeito, mais ou menos assim, não, se o teu cliente me contratar, vocês não vão se arrepender, porque isso que vocês estão precisando, eu já fiz, isso que vocês estão precisando, eu sei fazer, porque em tal empresa eu fiz e o resultado foi tal. Claro que eu também costumo dizer que treino é treino e jogo é jogo, né? Então, numa entrevista, por exemplo, é tudo teoria. Eu estou acreditando em tudo que o candidato está me dizendo. Agora, dependendo da maneira como ele traz isso e é real, a gente sente, a gente sabe, né? Já aconteceu de errar? Já aconteceu de errar. Às vezes a pessoa vai muito bem na entrevista e não necessariamente depois corresponde a tudo aquilo ali. E ser assim, ser uma pessoa que se garante, não quer dizer que ela seja arrogante, muito pelo contrário. Às vezes o arrogante vai ser só papo e depois não vai se garantir, né, e passa uma imagem ruim. Então, esse equilíbrio, essa verdade do competente, né, da pessoa que se garante para o arrogante é completamente diferente. Tem gente que não gosta de falar, tem gente que não gosta de se vender. Eu trabalho com uma pessoa que ela é uma ótima vendedora, sensacional. Só que ela perde muitos negócios e ela não consegue chegar num cliente e dizer, não, confia em mim, se a gente fizer desse formato vai dar certo, porque eu estudei, eu sei, eu já fiz muitas vendas assim, nem toda venda precisa ser nesse formato que tu já faz. Então, ela tem vergonha de dizer, eu disse, tá, mas por que tu não fala que aquele curso já fez? Por que tu não expõe que X vendas tu fez dessa forma? Ah, eu não gosto, vai parecer arrogante. Eu disse, não vai parecer arrogante, tu precisa passar tudo isso que tu estudou, tudo isso que tu já fez, a tua experiência, ela precisa ser valorizada, só que só tu pode vender ela. E aí, a gente foi trabalhando um pouco isso nela, e mudou completamente. Hoje em dia, ela consegue chegar na frente de um prospect, de alguém que ela está tentando captar, e se garantir. Ela começou a passar uma imagem, conseguiu começar a mostrar que ela tinha capacidade para fazer X coisas, né? E antes ela tinha vergonha, e é assim, uma pessoa com bastante experiência já, né? Ela só não queria se sentir arrogante. E aí, às vezes, ali numa concorrência, digamos assim, com um outro vendedor do lado, a pessoa vendedora chegava bem falastrão, acabava conseguindo o que ela não conseguiu por ficar com vergonha de expor o quanto ela sabia fazer isso, né? Então, é importante ser um bom observador, né? Cuidar onde que a gente está, cuidar para não passar a perna em ninguém, não conquistar a qualquer preço as coisas, né? E desvalorizar o seu contexto profissional seria assim, pegar tudo que a gente já criou, onde a gente já passou, e destruir enfim, por não entender que a gente é uma pessoa só, mas a maneira como a gente se apresenta, a maneira como a gente se comporta, ela vai ser diferente dependendo,
né, do local, a pessoa que nós somos em casa não é a mesma pessoa, né, nós somos duas pessoas, o pessoal e o profissional, a roupa que a gente veste, a maneira como a gente fala, como a gente age, os nossos trejeitos, enfim, tudo ele é adequado dependendo do ambiente em que a gente está, né, então, não desvalorizar tudo o que a gente fez, né, por um momento. Não se vestir, né, de forma inadequada, se vestir de acordo com a função. Isso parece meio óbvio, mas a todo tempo a gente vê isso acontecendo, né, no ambiente de trabalho. Daqui a pouquinho vocês já viram pessoas, né, em posições que pediriam uma apresentação, né, visual um pouco diferente, uma roupa diferente. Essa pessoa não preparou o seu marketing pessoal, se ela está cometendo esse erro, que é um dos erros primários, né, porque tu não está conseguindo expressar todo o teu conteúdo, não condiz com o cargo que tu tá, a maneira como tu tá vestindo, em momento algum ele reflete o teu cargo. E se a pessoa chegou um pouco por outros caminhos, porque na verdade a apresentação em termos de carreira, ascensão profissional, conforme a pessoa vai crescendo, é natural que a pessoa vá se adequando também. Então, o líder ele tem que se vestir, né? Claro que isso tudo dentro do contexto da empresa também. A gente vai falar um pouco ali mais de dicas, assim, de apresentação. Existe uma coisa que chama-se dress code, né? Que algumas empresas fazem, que é como se fosse um manual, né, sobre como a empresa sugere que os seus colaboradores se apresentem, né, para não causar nenhum tipo de constrangimento para nenhuma das partes e para que possa existir uma padronização, digamos assim, né, inclusive para eventos fora da empresa, eventos da empresa, mas fora, né, do ambiente, eventos de final de ano, essas coisas assim, né, que às vezes o pessoal também acaba, né, toma um negocinho, já fica mais alegre, esquece dessa parte do marketing, esquece dessa parte de alguns cuidados que a gente não pode, afinal de contas, todo mundo está ali, é empresa, né, colega, chefe, então dá aquela segurada, festa de final de ano, às vezes o pessoal acaba se passando um pouco, e a roupa que tu vai na festa da empresa tem que tomar cuidado também, né, porque não pode esquecer que apesar de ser uma festa, é um momento profissional, né. E como faz diferença, né, a pessoa conseguir se vestir de acordo com a sua função para passar exatamente a imagem que ele quer passar, né. Isso tem reflexo, uma das maiores formas de se ensinar é pelo exemplo, né, então quando também começa a ter uma apresentação com cuidado, enfim, teus subordinados também vão passar a te olhar com outros olhos, daqui a pouquinho vão te pegar como referência, né, para se vestir parecido, enfim, acaba sendo uma referência bacana. Ter um espaço organizado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência também. Utilizar, aliás, não organizado, né, utilizar linguagem inapropriada, isso também é bem importante, parece óbvio, mas não é. Conforme a gente vai convivendo aí no interior das empresas, eu vejo muita coisa, eu vejo bastante coisa, o pessoal não cuida, às vezes parece que está na sala de casa, assim, fala algumas coisas muito, hoje em dia tem que cuidar, hoje em dia está tudo sendo gravado, está tudo sendo filmado, cada um cuidando do outro, assim, então está tudo muito sensível, tem que cuidar como fala, o que fala, né, então tem que tomar bastante cuidado. Bom, aí depois ali, gente, eu entrei nessa parte bem de apresentação mesmo, de vestir, né, roupas, como se vestir, algumas dicas. Eu vou passar rapidamente, tá? Até esqueci de colocar aqui, vou colocar no grupo, para que a gente também não fique muito tempo falando disso. Eu citei alguns pontos ali, algumas coisas que são básicas, né? Não entrei em tantos detalhes, na verdade, tá bem escrito o conteúdo, assim, mas eu não vou falar muito. Eu peguei aqui da internet, tá? Um documento público, que é um código de dress code de uma empresa, tá? A empresa é Libs o nome, tá? Então, assim, é um ótimo exemplo de dress code de empresa, ali eles dão várias dicas com imagens, ficou bem legal, eu acho que é um ótimo guia para quem quer entender um pouquinho mais, para quem quer formar, né, o seu marketing pessoal, tem várias dicas legais, bem ilustrativo, enfim, é bem detalhado mesmo, assim. Então, para vocês que estão nesse momento, daqui um pouquinho investir nisso, ou que está procurando emprego, ou que está começando uma empresa nova, ou porque já está trabalhando, mas acha que o seu marketing pessoal não está de acordo com
com o que você deveria estar, ou precisa melhorar esse marketing pessoal para poder avançar na carreira, para condizer com todo o potencial que vocês têm. Então, para qualquer pessoa é interessante, tá? Esse guia. Mas, basicamente, dicas para as mulheres, tá? Não vou detalhar, mas, enfim. Vista roupas claras, evite roupas curtas, apertadas, decotadas, não exagere na maquiagem, muito cuidado com as tatuagens no trabalho. O dress code provavelmente vai trazer, né, um pouco disso, do que as empresas permitem ou não. Tá bem comum, assim, todo mundo tem alguma tatuagem, quase todo mundo, né? Mas, assim, dependendo do qual que é a tatuagem, ela pode passar uma informação, dependendo de onde dependendo se ela é grande, se ela é pequena, dependendo da função. Então, tomar cuidado, principalmente quando está chegando na empresa, está iniciando na empresa, para primeiro entender bem como que é a postura da empresa referente a isso. A mesma coisa vale para entrevista de emprego, tá? Para nesse primeiro momento não passar uma imagem errada, né? Tapa, coloca uma roupa mais comprida, enfim, né? Arrumar o cabelo da forma certa, usar joias, né? Acessórios que são legais, eles dão um diferencial grande para a gente que é mulher, às vezes um detalhezinho faz toda a diferença, mas claro que tem que cuidar os exageros também. Sapatos, né, não podem ser muito altos, não podem ser num primeiro momento muito chamativos. O sapato muito alto, ele acaba ficando um pouco em desacordo, pode prejudicar também, né, o próprio andar em si, né, enquanto no trabalho, podendo daqui a pouquinho ou te deixar mais vagarosa, ou acabar acontecendo um acidente, cai, se machuca, ou atrasa, né, enfim, pode ser uma coisa que acaba prejudicando ao invés de melhorar. Não coloquei ali unhas, né, mas a gente sabe que tem que tomar cuidado também com as unhas. A unha pintada fica bonito, o bom é não colocar cores muito chamativas, né, no ambiente de trabalho é legal investir ou em alguma coisa clarinha, ou vermelho, que sempre é meio padrão e cai bem. Todas as cores, elas passam uma informação, tá? Então, assim, o vermelho, ele passa poder, firmeza, enfim, uma série de coisas fortes, assim, de sentido forte, né? Teria várias dicas, isso tem bastante coisa na internet para quem quiser pegar, mas cores muito clarinhas, às vezes pode passar uma reunião, por exemplo, uma mulher com reunião com homens, tem que ter uma tomada de decisão, enfim, alguma coisa, e com uma roupa rosinha, pode não passar a ideia de firmeza, de competência que tu foi para querer passar, né, seja num fechamento de negócio, seja numa promoção, seja numa reunião onde tu vai ter que disputar atenção, ou tentar fazer com que a tua ideia, ela se destaque. A roupa pode fazer toda a diferença, tanto no sentido da escolha, do asseio, quanto na cor, tá? Todas as cores têm um impacto direto. Restaurante com cor amarela vende mais comida, vocês vão achar que é loucura na minha cabeça, mas não. Toda cor, ela passa uma informação. Para os homens, a mesma coisa, tá? Corte de cabelo adequado, né? Para a mulher também. Isso também é questão de bem lavado, às vezes na correria, entrevista de última hora, a mulher principalmente tem um pouco de dificuldade, porque a gente, para arrumar o cabelo, não é bem assim, né? Então tem que tomar um banho, chapinha, sei que, mas na correria tem aqueles truques, então faz um rabo de cavalo bem feito. Os homens já para isso tem um pouco mais de facilidade, né? Mas o importante em termos de cabelo é que esteja sempre bem limpo. Homem de cabelo grande, tá? Se for uma opção de vida, o teu xodó, não tem problema nenhum, mas em termos de entrevista, vá com ele bem preso, né? E depois estando na empresa também, tem que manter esse asseio, enfim, até pelo menos descobrir como é que a empresa se comporta referente a isso, né? Barba bem tratada, a barba hoje ela tá em moda, ela é moda, mas claro que ela bem feita passa uma imagem e ela desleixada passa outra. Então, se tiver barba, toma esse cuidado, trata ela, deixa ela bem aseada, investe um pouquinho naqueles produtos, enfim, tenham cuidado, porque às vezes também o que era para ser bom, charmoso, na moda acaba, em vez de pesar positivamente, acaba ao contrário, né, acaba prejudicando. Acerte nas roupas, né, então para homens, investir em tecidos, cuidar, tecidos mais finos, mais harmônicos, tenha pelo menos 2 camisas básicas, camisetas, né, eu sei que às vezes parece assim, tenha, né, porque tudo demanda de dinheiro também, mas algumas coisas a gente
pode investir no básico, pelo menos, né? Algumas peças coringas. Então, por exemplo, as camisetas básicas são importantes, coloca por baixo, qualquer outro casaco, alguma coisa que coloca por cima já dá uma outra impressão, né? Mas claro que normalmente vai ser a camiseta branca, e aí tem que ter cuidado para ela não estar manchada. Esses detalhes, assim, pessoal, que fazem toda a diferença, tá? Invista num bom jeans, que também, o jeans pode deixar ele mais casual, se for usado com um terno ou um bom casaco, ele vai dar uma outra imagem, vai dar um peso um pouco mais social, indo para o lado social. Se usar com terno, mais ainda, né, aí, claro, tem que adequar ao momento, à oportunidade. Tenha pelo menos um terno e uma calça social, sei que nem todo mundo tem, sei que é difícil, sei que é caro, mas se for realmente importante, dá aquele jeitinho, pede emprestado, né, enfim, se demandar, né, se for uma coisa meio que, uma empresa super grande, que tu já sabe que vai pegar bem, chegar assim, né, dá uma procurada para realmente conseguir, pelo menos para aquele dia, para aquele momento. Todo mundo tem a famosa roupa de entrevista, né, deve ter, eu tinha, era tipo assim, era dois modelitos, e era sempre os mesmos, né, mas eram dois modelos, assim, que eu criei, mas que eu sabia que se eu fosse com um ou outro, eu acertava. Então, eu não precisava ter um monte de roupas para entrevista, mas eu tinha duas que eram certas. Gente, já vou criar aqui o próximo link, tá? Que já deu aqui a mensaginha para a gente sair. Quanto eu vi, até aqui tá tudo certo? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou me perguntar? Oito e meia, 9 horas, é isso, né? Querem tocar direto? Também pode ser direto, isso? Pode ser, pode ir direto. Senhora. Tá. Eu vou fechar aqui e a gente já entra lá, tá? Espera que eu só atualizei, eu preciso criar outra. Peraí. Ele não aceitou só atualizar o horário. Chatinho esse negócio. Cuida das questões, assim, de aparência, fazendo coisas que até podem ser legais, mas que não precisa ser, né, de uma forma
impensada, digamos assim. Então, tudo que a gente vai postar é legal dar uma cuidada, assim, para que a gente não desfaça um marketing que a gente constituiu ou não consiga constituir ele, né? Então, cuidar, assim, tudo que a gente faz e fala e escreve nas redes sociais. Em contrapartida, quando a gente consegue fazer com que a rede social venha ao nosso favor, isso é muito bom. Então, né, a gente consegue fazer o nosso diferencial, mostrar as nossas qualidades, mostrar as nossas experiências, a gente consegue fazer com que as pessoas vejam a gente de uma forma positiva, consegue fazer network, consegue trazer para a nossa rede pessoas que podem ser importantes e interessantes para o nosso trabalho atual ou para alguma coisa futura que a gente busque. A gente pode, né, acabar seguir ou sendo seguido por alguém legal, pode ser uma referência, pode produzir, né, conteúdos significativos, que possa passar uma imagem legal também como profissional, ou possa, de fato, ajudar outras pessoas que estejam na tua rede social, que possa contribuir de alguma maneira, né? Fazer tudo isso com uma comunicação clara, assertiva, profissional, e usar a rede social, então, para network, tá? O que não fazer com o seu marketing pessoal, tá? Nunca estar acima de ninguém, nunca tentar passar por cima de ninguém, não usar as pessoas para alcançar algo que a gente deseja, perseguir, né, com ética acima de tudo. Eu tenho muito claro na minha cabeça que a maior coisa que leva alguém para o sucesso é a persistência, né, a maioria dos líderes não desistiu no primeiro não. Conquiste tudo com seu esforço e dedicação. Evitar a arrogância, que a gente já falou, mas ao mesmo tempo conseguir se garantir. Ter foco, mas não colocar todo o foco em si, né? Conseguir também ser uma pessoa empática, enfim, dar uma olhada para o lado. Não cuidar suas falas, né? Ser um pouquinho menos eu, para ser um pouquinho nós também, às vezes é importante, né? Ajudar os colegas, né? Ser uma pessoa agradável, ter bom humor, desde que seja algo que no ambiente seja bem medido, na medida certa, né? Gente, referente a essa parte que tinha ficado faltando da última aula, a gente conclui aqui, tá? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, acrescentar para a gente encerrar essa parte da comunicação? Não? Posso tocar? Faz sentido? Acrescentou alguma coisa para vocês, essa parte aí, principalmente dessa questão de apresentação, da constituição do nosso marketing pessoal? Agregou? Vocês acham que pode ajudar aí no futuro profissional de vocês? Eu vou entender como um sim. Vamos lá. A aula de hoje, tá? A gente vai falar basicamente sobre organização de atividades e administração do tempo. Bom, primeira coisa é gestão de tempo, tá? Eu gosto bastante de falar nessa parte e tem algumas ferramentas, inclusive já coloquei algumas ali para vocês, porque faz total diferença na nossa rotina, né, e na nossa carreira, a gestão de tempo, porque a gente só vai conseguir apresentar um bom trabalho, fazendo as coisas bem e dentro dos prazos, né? Então, entregar no prazo certo e com boa qualidade. Então, a gente precisa ter responsabilidade, né, e precisa entregar, e a gestão de tempo é imprescindível, porque senão a gente faz, corre e corre errado, né? Então, e tem gente que se orgulha por correr, na verdade a gente precisa correr certo, né, porque correr não quer dizer que a gente esteja sendo produtivo, pode ser que a gente está sendo mal orientado, pode ser que a gente esteja fazendo as coisas da forma errada. Bem-vindo, Fabiano, boa noite. Para que a gente possa utilizar da melhor forma possível o nosso tempo, é bom que a gente conheça, tenha um autoconhecimento e saiba o nosso perfil. Lembram que na aula passada a gente falou sobre os 3 tipos de pessoa, visual, auditivo ou sinestésico? Isso faz toda a diferença, porque como a gente vai a forma como a gente vai se organizar, ela pode ser otimizada de acordo com o que a gente se encaixou nesse testezinho. Então, vamos supor, no meu caso, tá? Eu sou super visual. O que eu utilizo na minha rotina?
muito post-it, às vezes a minha parede está cheia de post-it colado. Tenho agenda papel, eu gosto de ter ela para que eu escreva, risque, olhe para o lado e está ali. Então, justamente porque eu sou muito visual. Então, dependendo do perfil, né, que deu ali, tu já sabe o que fica mais fácil, o que é bom investir em termos de organização, de acordo com o teu perfil, né. Algumas coisas que dá para ser usadas, tá? Post-it que eu uso bastante, agenda papel, tem agenda, né, virtual aqui, agenda do Google, calendário tradicional, de repente a pessoa sinestésica ou a pessoa visual pode dar preferência por alguma coisa física, né, em cima da mesa. Escaninho, né, eu trabalhei já agora, não muito, mas teve alguns momentos, principalmente para mim que trabalho muito com documento, currículo, aquele escaninho de 3 andares, onde eu já ia, né, colocando a documentação separada por algum motivo, relógio de parede, despertador, relógio de celular. A gente tem que se munir de recursos para que a gente possa se organizar melhor. No meu celular eu tenho 3 alarmes, desperta 3 vezes no dia. Eu estava com uma necessidade física aí, né, enfim, de saúde, que eu precisava tomar água. Eu preciso tomar no mínimo, isso aí é recomendado para todo mundo, né, mas no meu caso era orientação médica. Eu precisava tomar no mínimo 1 litro de água por dia. Era um hábito que eu não tinha, é difícil, não é apetitoso, digamos assim. Então, o que eu fiz? O meu despertador, meu relógio, ele desperta às 11 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Agora, não sei se vocês viram, mas sempre às 8 da noite ele vai despertar. Para quê? Para me lembrar de parar para tomar água, né? Então, eu paro o que eu estou fazendo na hora, se não for na hora, não rola, né? E vou ali e tomo uns copos d'água. Lista telefônica, planners, canetas coloridas, marca-textos. Eu mandei ali no grupo para vocês um plannerzinho da Madame RH, tá? Fica de presente, ele é bem legal. Eu trabalho sempre com ele, então eu sempre faço as minhas anotações, eu sempre me organizo assim. Eu faço à noite a lista das coisas que eu tenho que fazer no outro dia, ou no máximo no início da manhã, o que eu tenho que fazer para o dia. E eu uso esse plannerzinho, tá ali, eu espero que vocês gostem, é bem bonitinho, dá para imprimir ele em preto e branco, né, mas ficou bem legal, eu espero que vocês gostem. Então, ali eu já faço a minha lista, né, de todas as atividades. Eu gosto bastante de trabalhar com marca-texto, porque eu concluí uma coisa, eu vou lá e já risco, e dá aquela sensação boa, né, de uma coisa a menos na lista. Então, eu gosto bastante porque eu me motivo, ou para post-it também, vou colando, e conforme eu vou executando, eu vou despregando, me causa uma sensação muito boa, eu me motivo fazendo assim. Então, eu mandei esse plannerzinho para vocês ali, tá? Planejar o dia seguinte, que é como eu disse, é muito bom, a gente já acorda sabendo o que tem que fazer. Hoje, inclusive, na rede social não, vai ser amanhã, não lembro se foi, não, vai ser amanhã que é um bannerzinho falando o seguinte, quem dorme com, quem dorme com objetivo acorda com, pois eu digo direito para vocês aqui, mas é bem interessante porque é uma verdade, tá? Então, quando a gente dorme com objetivos, dorme bem quem levanta com objetivos, alguma coisa nesse sentido, tá? Amanhã sigam lá que vai ter essa postagenzinha. Aprenda a implementar novos hábitos. Então, quando a gente se propõe a ter uma organização melhor, é óbvio que a gente vai ter que adquirir novos hábitos, que é difícil, às vezes a gente não quer, tem que sair da zona de conforto, dá trabalho, né? A gente tem que seguir uma disciplina, uma rotina, mas a gente tem que fazer e tem que seguir firme aí com esses novos hábitos. Se a gente não inclui novos hábitos, a gente vai continuar fazendo sempre tudo do mesmo jeito e conseguindo sempre os mesmos resultados. Organize seus pensamentos. Depois, também, lá no grupo, eu coloquei uma outra ferramenta que é o método Pomodoro, tá? O que acontece? Às vezes isso vale para estudo e para trabalho, a gente está tão ali na correria, tão focado, que a gente não para nem para respirar, e chega uma hora que os nossos pensamentos estão atrapalhados, a gente não está conseguindo organizar. Então, dependendo do que está fazendo, se é uma coisa que exija muito raciocínio, ou que exija criatividade, chega uma hora que bloqueia, simplesmente dá aquele bloqueio e a gente não consegue mais. Então, teve um senhor aí, um italiano, Francesco Cirillo, que ele criou esse método Pomodoro para ser mais produtivo no estudo, na parte dele dos estudos, tá? Então, o que é o método Pomodoro? Ele é muito simples, ele aconselha aqui,
Você pegue a sua rotina, o seu dia, uma tarefa, faça ela durante 25 minutos, para. Fica 5 minutos sem fazer nada. Aqueles 5 minutos que tu vai levantar, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai se espreguiçar, vai dar um oi para um colega do lado, mas que pare de fato 5 minutos. 5 minutos, não é meia hora, tá? Volta, recomeça, mais 25 minutos e assim por diante. Depois de um ciclo de 3 a 4 ciclos, ele pede que faça daí uma parada de 30 minutos. É claro que a gente sabe que quem às vezes não vai ter essa flexibilidade no trabalho para parar 30 minutos, de repente o chefe não vai achar bom, tá? Mas se conseguir fazer esse 25 e 5, tá ótimo. Vocês vão ver, isso chama-se também ócio criativo, que é a hora que a gente para, consegue respirar, e daqui um pouquinho, nesses 5 minutos, a gente vai ter a ideia que tinha que ter, a gente vai descansar, nosso cérebro vai conseguir voltar e produzir mais do que ele estava produzindo. Às vezes o pessoal acha que estudar é sentar e estudar 4, 5 horas a fio. Esquece. Se tu sentar para estudar uma coisa, estudar 5 horas a fio, o máximo que tu vai ter assimilado é nas primeiras 1, 2 horas. Depois disso é cumprir tabela, tá? Porque a gente vai estar... o cérebro não vai estar conseguindo absorver o que ele precisa. Passou do então, o que é bom? Divide por dia, divide por hora, faz pausas, volta, senão, na verdade, está só perdendo tempo, tá? Então, o método Pomodoro, ele serve para isso. O que eu garanto para vocês também, quando precisarem voltar ao foco, é fazer 10 respirações, tá? 10 exercícios de respiração. A maneira correta de respirar, ela existe, a gente respira errado, né? Então, assim, para tudo que está fazendo, inspira pelo nariz, bem profundamente, dá uma segurada e expira pelo nariz. Se fizer isso, concentrado 10 vezes, eu garanto para vocês que quando vocês voltarem, vocês vão estar reestabelecidos, tá? Quando isso acontece, o cérebro ventila, o sangue circula, a gente acaba expandindo o peito, a gente não se dá conta como a nossa postura é errada, como a gente respira errado, como a gente às vezes não está nem quase respirando, né? E quando a gente faz isso, melhora muito. Então, se sentiu estressado, incomodado, não está conseguindo produzir, o pensamento está longe, vai lá, para e faz esse exercíciozinho aí, vocês vão ver que é extremamente importante. Aí pode ser uma rotina, tá? Criar para rotina. Início de dia é legal fazer também, final de noite para desopilar e depois realmente poder descansar. Descubra o que tem que priorizar, isso aí é básico, né? Porque, que nem eu disse, a gente sai fazendo tudo, acaba não fazendo nada ou faz várias coisas e faz mal feito. Então, isso é bem interessante, fazer bem feito. E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui para o grupo, que vocês vão ver ali também, que é a matriz... na verdade aqui, só voltando, a frase é: só dorme satisfeito quem acorda determinado. Isso aí é legal, faz todo sentido. Então, deixa eu abrir ali, para a gente conversar sobre o que eu mandei para vocês, que é a matriz do tempo, tá? Ela é uma ferramenta muito interessante para a gente ter conosco o tempo todo. Eu sigo ela, tá? Então, eu tenho, assim, o meu planner, onde eu vou anotar as minhas tarefas, e eu hoje não tenho mais ela impressa, que eu realmente tenha na mesa, enfim, mas como eu já a conheço, eu sei qual é o sistema. Então, como é que eu faço? Eu tenho ali a minha lista de atividades no meu planner, e do lado eu vou numerando ela de acordo com a matriz de gestão de tempo, tá? Então, se vocês abrirem ali, vocês vão ver que basicamente são 4 quadrantes, né? Onde ensina a gente a trabalhar com 3 níveis de prioridade, digamos assim, né? Então, quando a gente pega a nossa lista, vai ter ali o primeiro quadrante, que está em laranjinha ali, que é o número 1. Então, a gente começa uma rotina do dia sempre com as tarefas que são importantes e urgentes, tá? Que são as tarefas que a gente deve fazer imediata, que devem ser as nossas do primeiro dia, e são tarefas que elas vão ter, de fato, algum reflexo no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida, na nossa carreira, né? Podem nos ajudar, podem nos prejudicar, enfim. Então, essas são as tarefas que devem ser feitas em primeiro lugar, tá? É importante dar certo, porque daí depois, para o resto do dia, a gente vai trabalhando por escala, né? Mais importante, menos importante, nada importante. Existem algumas pessoas que gostam de trabalhar ao contrário, começando pelas tarefas mais fáceis, até chegar nas mais difíceis, porque vão ser mais demoradas ou mais chatas. Porque conforme vai se livrando das pequenas, vai se sentindo mais motivada até chegar nas mais importantes. Funciona? Pode funcionar. Qual que é o risco, tá? É de tu fazer um monte de
pequenininha, quando chegar no final do dia, tu não fez o que de fato tinha que fazer, não entregou o relatório, que era direto para o chefe, não sei o quê, porque fez outras coisinhas que não precisava serem feitas naquele momento, né. Depois o peso 2, digamos assim, né, é fazer as coisas que são importantes, mas que não são necessariamente urgentes, tá. Depois o 3, que está ali em azulzinho, né, no segundo quadrante, que é fazer o que é importante, mas não é urgente, né, alguma coisa que dá para delegar para os outros, alguma coisa que se não fizer hoje e fizer amanhã não vai ter diferença, ou alguma coisa que de repente ela vai ter uma importância, mas não o suficiente para prejudicar, uma coisa que se fizer na semana que vem, não vai ter reflexo nenhum, né. E por fim, o que não é importante, o que não é urgente, né, o que não é importante, não é urgente, pode ser daqui um pouquinho até eliminado. Se não for eliminado, ele pode ser postergado por muito tempo. Provavelmente, às vezes, alguma coisinha que a gente quer fazer, que a gente quer melhorar, mas que não vão ser coisas preponderantes para que a gente realmente tenha um dia organizado, né, enfim, elas não vão são coisas que não vão somar para nós no final do nosso dia, da nossa semana, da nossa carreira, da promoção que a gente quer ter, enfim, não vai ter peso quase nenhum. Então, assim, para quem quiser, façam, experimentem, usem, isso serve para quem não está trabalhando, serve para estudo, serve para tudo, assim, né, para a gente se organizar de uma maneira geral. Então, fica aí uma outra ferramenta que eu estou trazendo para vocês aí para ajudar nessa parte de organização. Registre suas obrigações, né, então tem um calendário que a gente já falou, né, tem o planner, quem não gosta de papel pode usar ali a agenda do Google, fazer listagens, pode trabalhar com planilha de Excel, né, enquanto é isso, formato nunca é importante, o que é importante é fazer, né. Cria uma rotina, a gente já falou sobre isso também, tudo interligado, né. Use bem o calendário e o e-mail, organize seu espaço de trabalho, isso aqui é muito importante. Às vezes tem gente que diz assim, como é que é? Eu trabalho na minha bagunça organizada, mas eu sei como é que é. Tudo bem, eu até acredito que isso possa ter um fundo de verdade, mas não tenha dúvida que uma mesa organizada, né, as coisas nos seus devidos lugares vai facilitar muito o trabalho, isso não é uma coisa, né, meio óbvia, digamos assim. Senão a gente fica, perdeu, onde é que tá, não sei o quê, anotou em papelzinho, o papelzinho se perdeu, né, então, conforme a gente vai se organizando melhor, o resultado vai sendo melhor, ou no mínimo mais rápido, né. Então, é importante também, e além de organizado, limpo, né. Limpo vem ao encontro do negócio do marketing pessoal, a imagem que as coisas que a gente trabalha passam também, então uma mesa organizada, ele passa uma imagem diferente de uma mesa bagunçada. Um ambiente de trabalho sujo, não passa uma boa imagem, então tudo é um contexto, como eu falei lá, né, tudo é a criação dessa persona que a gente faz de acordo com tudo que a gente faz, fala e cuida e tem, né, a mesma coisa serve para objetos em cima da mesa, às vezes a empresa permite ou não trazer objetos pessoais, dependendo do que traz para a mesa, pode passar uma informação, dependendo pode passar outra, né, tem empresas que não permitem, tem empresas que fazem questão e deixam, né, que o pessoal faz aquelas baias decoradas, né, enfim, aí também tem que ver bem certinho qual que é a orientação da empresa. Cada coisa em seu lugar, né, então ser organizado, ter as coisas no seu lugar, tem um espaço para bagunça, que isso é legal, já como a gente às vezes na correria não consegue deixar tudo sempre organizado, para ter aquela gavetinha ou aquela portinha, enfim, alguma coisa perto da gente que no final do dia a gente só soca ali, mas quando termina o dia a mesa tá organizada, né, no outro dia a gente tem que tirar tudo ali e começar de novo, mas que não fique o tempo todo tanta coisa empilhada, enfim, que daí realmente passa uma imagem né, de desleixo, enfim, ou que a gente não conseguiu produzir, ou que a gente não conseguiu entregar. Livre-se do que não for útil, porque às vezes a gente também tem um monte de papel, um monte de coisa que já fez, que já passou, que está rabiscado, então assim, de vez em quando bota um pouco de coisa fora, né, se livra do que não é importante, alguma coisa que já fez, algum material que está vencido, enfim, qualquer coisa que esteja atrapalhando e não somando. Pare de usar papel, aqui ressalvas, tá? Claro que a natureza agradece, enfim, mas tem gente que funciona mais no papel, que é o meu caso, tá? Então, com ressalvas, hoje em dia quase tudo que a gente faz, a gente consegue fazer, né, no computador, mas tem pessoas que trabalham melhor no papel, então na realidade é uma regra que não vai se aplicar necessariamente para todo mundo. Depois eu trago aqui a matriz do tempo, na ordem
do material, né, daí eu trago a matriz do tempo, que eu já falei, e a gente vai passar, então, para uma parte de autogerenciamento, tá, que também é importante. O autogerenciamento, basicamente, é a gente fazer o que tem que ser feito sem que ninguém mande, sem nenhum tipo de supervisão, apenas porque a gente sabe que tem que ser feito, né. O autogerenciamento, ele é uma competência, uma das mais exigidas hoje no mercado de trabalho, porque as empresas precisam otimizar os seus processos, elas precisam enxugar quadros. Hoje, mais do que nunca, como tem muita gente em casa, tem muita gente home office, era uma preocupação inicial pela parte das empresas, de como que eles iam saber que as pessoas estavam fazendo o que tinha que ser feito, como que eles, enquanto empresa, iam saber que as pessoas estavam cumprindo horário. Em outros países isso já é tradicional, normal, as empresas trabalham por processo, trabalham por entrega, então eu tenho que entregar um relatório. Para a empresa não vai fazer diferença se eu fiz esse relatório em 1 hora ou 10 horas, desde que no prazo determinado meu relatório esteja, né, lá na mesa, né, enfim, no e-mail, e da forma como foi solicitado. Então, assim, eu acho que nós brasileiros e o mundo, enquanto mundo, a gente se surpreendeu muito com o resultado do home office. Os números trazem que as pessoas começaram a produzir mais de 30% a 40%, tanto de produção quanto de engajamento, porque na sua grande maioria as pessoas estão preferindo trabalhar em casa, por vários motivos, né, com qualidade de vida, não pega trânsito, poupa, não precisa investir tanto aí na parte do marketing pessoal, né, então a gente conseguiu aí ficar cômodo sem ter que, né, enfim, fazer um monte de coisa, porque todo dia de manhã era aquilo, né, principalmente mulherada vai me entender, não sei o que roupa, abre roupeiro, pensa, não sei o que, maquiagem, enfim, até a gente realmente conseguir se ajeitar para sair de casa, era aí mínimo meia hora, 1 hora só, né, do início ao fim. Então, a maioria das pessoas gostou do home office, né, só que para isso é necessário disciplina, autoconhecimento, autogerenciamento, e está dando certo por isso, está dando certo porque as pessoas estão conseguindo, né, então elas estão conseguindo fazer o que tem que ser feito sem que seja solicitado, sem que esteja havendo uma supervisão, acompanhamento disso. E é isso que as empresas querem, né. Bom, para que isso aconteça, então, é importante seguir algumas regras, né, e ter essa consciência. Então, assim, em se tratando de tarefas, de momentos, eu trouxe aqui para vocês também, ali, outra ferramenta que se chama 5W2H. Alguém já conhecia, alguém já trabalhou com essa ferramenta? Eu não. Tá. Assim, gente, é uma das ferramentas mais usadas no mundo corporativo, que também pode ser aplicada para estudos, para a vida pessoal, para objetivos pessoais que a gente tenha, tá? O nome 5W2H é porque, na verdade, são 5 palavras em inglês, né, que tem um significado. Para quem não está vendo, não abriu aí, basicamente é uma ferramenta com quadrantes, tá? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, se usar o 5W2H, a gente vai conseguir se organizar e vai obter um resultado muito melhor, tá? Então, o primeiro quadrante, né, é o quê? A palavra what, né? O que será feito? Qual o objetivo a ser alcançado? A gente não consegue fazer nada enquanto a gente não sabe o que vai ser feito, né? Por quê? Segundo quadrante, né? Por que será feito? Qual a motivação? Tem que ter um motivo específico. Depois, onde? Onde será feito? Qual o setor? Quando? Qual o prazo? Qual a data de início? Qual, né, data de fim? Nada que a gente vai fazer, pode fazer se não tiver um prazo, tem que ter, senão fica solto e a gente não vai chegar onde a gente tem que chegar. Por quê? Por quem será feito? Quem irá participar? Como? Né? How much? Quais os métodos? Quais ferramentas? Quais os modelos? O que eu preciso para chegar lá? Seja uma ferramenta, seja um acompanhamento, uma pessoa, né? Enfim, o que eu vou precisar, quais os métodos, o que eu vou precisar para poder chegar nesse meu objetivo final. Quanto, how much, quanto vai custar, né? Qual o valor a ser destinado para cada ação? Então, vamos supor assim, que a gente trazendo para um exemplo até da vida pessoal, tá? Então, qual que é aqui o motivo? O que eu quero fazer? Eu quero comprar um carro até 2025. Beleza, então estamos com um objetivo bem delineado. Por quê? Porque um carro, para mim, vai facilitar
meu transporte para a família, ou porque eu quero fazer uma viagem, sei lá, conhecer 2 estados do Brasil em 2025 de carro, ok, é um objetivo também, é o porquê do meu objetivo, né, uma justificativa. Ok, onde será feito? Vai ser comprado, né, aqui por mim, na minha casa, com quem? Eu e a minha esposa, a gente fez esse combinado. Quanto é que vai custar? Bom, a gente combinou então que todo mês cada um vai tirar um X do seu salário e colocar numa poupança. Ok, tá, já tem o prazo, 2025. Como que será feito? Né? Então, cada um vai botar, eu e minha esposa. O que vai precisar? Quais os métodos, ferramentas? Bom, a gente vai colocar na poupança, mas a gente ainda não tem a conta da poupança. Então tem que ir lá e abrir uma conta no banco. Então é assim, se a gente segue esse método, vai ficando tudo muito claro. E claro que esse material, esse 5W, ele pode ser revisto, ele pode ser alterado, mas se colocar aqui, fica fácil da gente chegar no objetivo que precisa, tá? Quanto vai custar? Então aqui vai ser o momento em que, um carro é tanto, até lá são tantos meses, cada um vai dar tanto, então a gente precisa de tanto. Então, notem como fica fácil quando a gente tem uma ferramenta de apoio que ela parece simples, mas na verdade ela é muito eficiente, tá? Isso é usado há muito tempo, uma das primeiras ferramentas que a gente aprende a usar aí na administração de empresas, pode ser na rotina, pode ser na vida profissional, pode ser nos estudos, eu quero me formar, beleza, quero me formar quando, no quê, fazendo o quê, né, enfim, então tudo que a gente quer fazer, bota ali e auxilia bastante, tá? E aí depois, então, ali a descrição é disso, né, falando um pouco mais de quando, como, quanto, né, os 5W2Hs, que é o que eu trago na sequência ali para vocês. Bom, hoje não vai dar para a gente terminar também, vai ficar um pouquinho faltando aqui, porque só tem 7 minutos, mas antes da gente encerrar, o que eu trago na sequência aqui é uma história, tá, para ilustrar um pouco essa parte de autogestão, gestão diferenciada, que é bem importante para todo mundo, para a vida pessoal. Então, é um casezinho, eu vou ler para vocês, porque tem gente que pode não estar com o material aberto aí, tá? Depois que eu ler aqui, a gente encerra. A história do abacaxi, tá? Então, uma ilustração para falar sobre autogestão. Então, basicamente, João trabalhava em uma empresa há muitos anos, funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações, e por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, tenho trabalhado durante esses 20 dias na sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco somente há 3 anos, já está ganhando mais do que eu. O patrão escutou atentamente João, atentamente disse: João, foi muito bom você vir aqui, mas antes de tocarmos nesse assunto, eu tenho um problema a resolver, gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá lá e verifique se eles têm abacaxi. João, meio sem jeito, saiu da sala para cumprir a sua missão. Em 5 minutos estava de volta. Patrão, e aí, João? Verifiquei, o que o senhor mandou, o moço tem abacaxi. Ok. Quanto custa? Isso eu não perguntei. Ok. Eles têm o suficiente para atender todos os funcionários? Também não perguntei. Há alguma fruta que possa substituir o abacaxi? Não sei. Então, o patrão pegou o telefone e chamou o Juca. Deu a ele as mesmas orientações que deu ao João, né? Juca, estou querendo, para lá. Lá sai o Juca, né? Em 8 minutos ele está de volta, 3 minutos a mais do que o João. E aí, Juca? Sim, patrão, eles têm o abacaxi, e de qualidade, quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. Se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada, a banana e o mamão R$ 1,00 o quilo. O melão R$ 1,20, a laranja R$ 20 o cento, mas aí já é descascado. Mas como eu disse que a compra seria grande, eles já nos deram um desconto de 15%. Aí já aproveitei e deixei reservado. Conforme o senhor decidir, eu volto lá e confirmo. Agradecendo as informações, o patrão dispensou para retornar ao trabalho. Voltou-se para João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou: João, o que foi mesmo que você estava dizendo? Então, assim, basicamente para ilustrar um pouco do que a gente está falando aqui de autogestão, né, de fazer mais do que se pede, ter visão sistêmica, que é conseguir olhar o todo, também se comunicar e conseguir ouvir e fazer uma interpretação direito de texto. Esse casezinho, esse textinho, ele quer dizer várias coisas, né? Por quê? Porque o Juca, ele estava na zona de conforto, ele estava há 20 anos na empresa, ele achava que ele estava injustiçado, mas na verdade ele não estava fazendo nada para mudar isso.
aliás, o João, né? O Juca, motivado, trouxe muito mais informação do que o chefe dele tinha pedido, teve atividade, já deixou o negócio encomendado, se precisar voltar, ele volta, ou seja, aquilo não é um problema. Em momento algum, ele questionou se aquilo ali era uma tarefa pertinente ao cargo dele, se não era, e saiu da sala serelepe, saltitante, e justificando por que ele já estava em ascensão na empresa, né? Motivado, automotivação, enfim, uma série de coisas. E o Juca estava onde estava, né? O Juca, pelo andar da carruagem, não sei nem por que o Juca ainda estava, né? Então, esse casezinho, essa historinha serve para a gente ver, né, como o autogerenciamento e automotivação, né, são importantes na vida, na carreira profissional da gente. Vai ficar faltando um pouquinho para a gente terminar as 2 aulas, tá? Emparelhar aí as 2 aulas, mas agora vai faltar bem pouquinho, a gente falaria agora um pouco de automotivação, né? E aí depois já encerraríamos. 3 minutinhos, então, só quero saber de vocês se tá tudo certo, alguém tem alguma dúvida, gostaram, fez sentido, feedback, alguma coisa que vocês queriam que eu melhorasse, acrescentasse, alguma coisa para a gente ver na aula que vem? Linha ocupada. Tá. Se ninguém mais tem nada a dizer, só quero lembrar, então, que eu espero de vocês por e-mail a redação, tá? A redação não é redação, tá? Um texto comercial do aviso da informação de recesso de Natal por e-mail. Mandem para mim, rh@madameh.com.br. Façam esse esforcinho, mandem, e se possível, mandem até próxima terça-feira, até meio da tarde, assim, para que eu possa ver o de todo mundo. Certo, pessoal? Já que ninguém mais tem nada a dizer, faltando 2 minutos, eu agradeço, desejo para vocês uma boa noite, espero que tenha feito algum sentido, que vocês levem alguma coisa disso para a vida de vocês hoje. Valeu? Valeu, Sora, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Sora, só tira uma dúvida, tem que entregar até quando o tema para a senhora? Sim, melhor dia. Até terça-feira que vem, tá? Para que eu tenha tempo de ler, enfim, e responder cada um. Como às vezes o meu dia pode ser um pouco corrido, quanto mais cedo chegar, melhor, tá? Mas até terça-feira de tarde, assim, a princípio já tá valendo. Tá bom. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, tá? Me chamem no privado. Tá bom. Obrigada, boa noite. Boa noite.